Bom dia! Tudo bem? Nessa manhã tão linda, que bom estar aqui. Hoje vamos falar sobre comunicação de qualidade, comunicação profissional, com o grande, sumidade no assunto, professor Carlos André. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo especial e muito produtivo, né? Então, nós estamos aqui fazendo uma série de lives, né? O objetivo é a gente nos embasarmos em conteúdos diversos, em conteúdos multidisciplinares, né? Que também são interdisciplinares, porque se conectam um com o outro, né? Fazem parte de um conjunto que vai fazer com que nós, profissionais, possamos ter um diferencial no mercado, né? Hoje o nosso objetivo é evoluir profissionalmente. Então, essa semana eu tô trazendo conteúdos pra gente. Oi, Marcelo, Luana, Pati, bom dia. Bom dia. Ontem eu não tive a oportunidade de falar oi pro Marcelo, Dona Vera. Que bom ter vocês aqui comigo, viu? Ana, tudo bem? Muito feliz. Então, voltando, né? O objetivo dessa semana, o objetivo dessa série de lives que eu tô fazendo, com conteúdos tão diversos, é a gente poder nos desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissionais, né? A gente vive num contexto de muitos processos que se envolvem ao nosso objetivo final. Hoje, nós, enquanto arquitetos, profissionais, designers, nós temos... Bom dia, Renata! Nós temos uma meta, né? Qual que é a nossa meta? Desenvolver projetos eficientes, né? Quiçá projetos neuroeficientes, para que possamos ser transformadores. Aqui está meu objetivo: ser transformadores na vida das pessoas através do nosso trabalho. Oi, Lísia, tudo bem? Através do nosso trabalho, né? Que é um trabalho que nos possibilita mudar, transformar a vida das pessoas, trazer qualidade de vida para essas pessoas, trazer ambientes que gerem saúde, ambientes saudáveis nas relações com essas pessoas. Então aí está o objetivo, aí está o nosso diferencial, né? Então nós vamos chegar aqui, depois dessa série de lives, nós já falamos de autoconhecimento e autopercepção, nós já falamos da nossa construção de imagem, né? Como nos portar, como nos apresentar, como mostrar para o cliente o que realmente somos, né? Como é que você quer ser visto pelo mundo. E hoje nós vamos falar sobre comunicação verbal, né? Sobre essa negociação. Porque o que é o nosso objetivo? Captar cliente. Porque como é que eu vou entregar um projeto transformador sem clientes? Né? Então nós temos que conquistar esses clientes, né? Abraçar esses clientes, passar credibilidade, passar confiança, né? Mostrar que a minha criatividade, né? Que a minha forma de trabalho vai realizar os sonhos desse cliente. Não é isso? Só que não é só o desenvolvimento do projeto e até chegar lá. E o tanto de processos que a gente tem que passar. Não é? Então, oi, Matheus. Então, assim, essa gama de processos que a gente passa, processos burocráticos, né? Processos administrativos de diversos pontos, a captação do cliente, a negociação com o cliente, a explicação, a forma como nós vamos nos conectar com esse cliente, como é que a gente apresenta esse projeto, né? A certeza de que ele vai entender esse projeto, né? Que ele vai entender a ideia que você teve, né? E o mais importante, gente, é que a gente tenha ideias, é que a gente seja criativo, mas com embasamento, né? Não dá pra gente falar assim, eu vou colocar isso aqui porque eu achei legal. Não. Hoje a gente tem embasamento científico que nos norteia nos nossos processos de desenvolvimento de projeto. Então, assim, esse objetivo, essa gama, esses outros assuntos, né, que eu tenho tratado, é para a gente conseguir chegar
Olha meu convidado chegando. Para chegar num ponto de neuroeficiência, né? E ninguém mais neuroeficiente que o meu. Isso! Com o meu amigo, eu estava tão ansiosa por esse momento. Bom dia! Isabela, bom dia a todos os seus seguidores. É uma honraria estar aqui com você. Eu peço escusas, como eu disse a você. Eu estava numa palestra agora na Faculdade de Direito e foram 3, 4 minutos ali e, infelizmente, não pude chegar às 9 horas, como nós tínhamos colocado, mas eu estou extremamente honrado, muito feliz por estar aqui com você. Muito obrigado pela gentileza, obrigado pela deferência. Parabéns pelo trabalho belíssimo que você faz nessa ciência que eu particularmente admiro muito, que é a arquitetura, principalmente a arquitetura como linguagem. Isso aí, né? Eu que agradeço muito, né? Você ter nos presenteado com seu tempo, com seu conteúdo, você que eu tenho um respeito enorme, tanto quanto pessoa, quanto como profissional. E eu estou muito feliz, estou ansiosa mesmo, eu achei muito bacana, fiquei muito feliz de você ter aceitado de verdade. Eu acho que vai realmente enriquecer, né, essa série de lives que eu estou fazendo, que é contribuir para profissionais, a gente que não está muito ligado diretamente, né? A gente não para pensar nessa linguagem, nessa comunicação, porque às vezes o profissional de arquitetura está muito focado naquela ação do desenvolvimento de projeto, né? Então, fiquei muito feliz de ter tido esse insight, assim, de te convidar para a gente trazer isso, porque ninguém melhor, eu não conheço ninguém melhor para falar sobre isso, sobre comunicação, né? Estou vendo que você está falando muito com a área jurídica, e eu fico assim, nossa, será que é tão diferente, né? Será que a gente vai poder entender essa diferença dessa comunicação? E é isso. Então, já passo para você aí, se quiser fazer mais alguma apresentação, nos contar um pouquinho da sua trajetória e de como que a comunicação está na sua vida e como é que ela pode contribuir na nossa, né? De uma outra forma, né? Qual que é o poder que essa comunicação tem na vida das pessoas, principalmente dos profissionais. Você, por exemplo, agora, neste momento, quando fala o que fala e faz o que faz, a sua série de lives que eu tenho acompanhado, brilhante, brilhante, brilhante. Você conseguiu compreender um negócio chamado de pós-modernidade, compreendeu aquilo que Zygmunt Bauman, de alguma maneira, teorizou ali no verão de 1980, no Vale do Silício, né? Teorizando sobre os Estados Unidos, a ideia de que a internet iria mudar o mundo. E você conseguiu perceber isso com muita clareza nessa perspectiva de série de lives, porque conseguiu perceber que não é só o conhecimento cognitivo, não é só a inteligência cognitiva, não é só saber arquitetura, é preciso comunicar a arquitetura. Inclusive, o próprio perfil, Isabela, é muito interessante, porque quando eu vejo neuroarquitetura, isso é comunicação. Isso é, sem dúvida qualquer, uma mensagem. O processo de comunicação, para mim, sempre foi fundamental, Isabela. Eu sou um menino com muito orgulho, retirante, né? É assim que eu me denomino, lá do interior do estado de Tocantins, e que sempre teve uma percepção na vida de obstinação. Eu sempre fui um obstinado. Obstinação, para mim, é quase que uma religião, né? Você sabe, eu sou muito católico, sou cristianista, tenho aqui, inclusive estou aqui com a minha santa, né? Com a Santa Maria ali a me proteger, aqui sempre no Instituto Carlos André. Mas a obstinação, para mim, é quase que uma religião, sem dúvida qualquer. Meu pai me conta que eu, aos 6 anos de idade, queria vir para Goiânia a pé. Mas vir para Goiânia a pé? Ele diz, meu filho, mas por quê? Porque eu sentia, Isabela, que aí, com todo respeito às perspectivas que envolvem o interior do estado, e admiro muito as pessoas que estão lá na cidade em que eu nasci, eu não conseguia uma boa convivência com alguém que ficasse o dia inteiro não ligado ao trabalho, o dia inteiro nos bares, dialogando sobre a vida dos outros. Aí eu me lia Carlos Drummond de Andrade, e Drummond dizia o seguinte, eita vida besta, meu Deus. E aquilo me incomodava, né? E repito, respeito muito quem pensa de maneira diferente. Mas aquilo não era para mim, não era exatamente o que eu queria. E meus pais tinham lá uma condição financeira muito boa à época, consegui estudar em boas escolas, só que no momento em que eu tive que fazer o ensino médio, plano real, um desajuste, e aí, e agora? Né? Eu não tinha mais condições de estudar digamos assim, nas boas escolas aqui em Goiânia. Sabe o que meu pai fez, Isabela? Vendeu a casa para que eu pudesse estudar.
E aí eu costumo dizer aos colegas o seguinte, é que, e hoje, felizmente, nós, né, tanto meu irmão, que é oficial de justiça, quanto eu, nós não é nem ajudamos, é um compromisso que nós tínhamos com os nossos pais. Nós temos hoje, sim, uma deferência muito grande com eles, e eles são muito bem vistos na cidade por terem feito aquilo que eles fizerem, abrir mão daquilo que a época, né, que hoje eles têm, mas que aquela época era o que eles tinham em termos de patrimônio para que nós pudéssemos estudar. Ou seja, eu sou de uma família que acredita no processo de educação e, consequentemente, fez com que esse menino, Isabela, pudesse, por exemplo, com essa boa comunicação, conhecer uma mulher linda, extraordinária, uma família linda, entrar numa família incrível, que é a família que eu ganhei hoje. Você conhece muito bem meu sogro, minha sogra, de ter filhos maravilhosos que eu admiro demais, de ter uma instituição de ensino que, modéstia à parte, é uma referência na língua portuguesa, não só em Goiânia, mas também em algumas partes do Brasil, principalmente em comunicação jurídica, em concursos públicos, na redação também para Enem, etc. Esse menino, Isabela, que esteve já em Portugal representando a Escola Superior da Advocacia, no Tratado Internacional, que esteve no Senado da República, que tem a honra de estar ao seu lado aqui, por exemplo, nessa live, né, de estar em determinados locais, que se aquele menino não tivesse obstinação pelos estudos, como até hoje eu tenho, porque hoje de manhã, Isabela, eu saí de casa, eu tenho uma foto minha, né, quando eu era lá criança, eu fico olhando aquele menino e eu nunca me esqueço daquele menino. Essa obstinação e essa seriedade, esse compromisso com o desempenho profissional, com o desempenho como ser humano, é algo que para mim é fundamental. E aí, Isabela, você falava de comunicação, né? Há um espanhol chamado Manuel Castells. Esse espanhol escreve uma obra, eu indicaria, O Poder da Comunicação. O Poder da Comunicação. Comunicação é um poder. Veja, comunicação é poder. É preciso as pessoas entenderem isso. Nós não estudamos comunicação como poder na nossa geração. Nós não tivemos essa ideia de que comunicação era poder. Nós temos comunicação como o emissor passa uma mensagem, um receptor, aí o receptor consegue captar essa mensagem, houve comunicação. Não, comunicação não é isso. As roupas que eu estou usando neste momento, em razão da palestra, mas principalmente para estar aqui com você, porque você é uma pessoa de bom gosto, né? Admiro muito o seu bom gosto, tanto o seu quanto do seu querido esposo, um grande amigo, Maurício, né, grande profissional. É uma questão de respeito. A linguagem não verbal que está aqui, por estar no meu escritório, é uma questão de respeito. Isso é comunicação. A linguagem verbal que eu estou usando, que é uma linguagem verbal que fica entre culta e coloquial, é um processo de comunicação. O que implica dizer que falar na perspectiva da comunicação é um discurso. Quando eu faço comunicação, eu falo em discurso. Eu vou dar para fechar aqui, para não ser muito pernóstico, digamos assim. Imagine que alguém chegue e diga o seguinte: fulana é mulher, mas dirige bem. Fulana é mulher, mas dirige bem. Veja, quando alguém diz fulana é mulher, mas dirige bem, se eu fosse estudar gramática, lá no ensino médio, gramática, eu vejo que esse mais é o quê? É uma conjunção adversativa. Tá, ok. Só que não é no processo de comunicação. Esse mais é um operador argumentativo que tem uma implicação. Qual é a implicação? De que, para essa pessoa, em regra, mulher não dirige bem. Não significa dizer que essa pessoa está certa ou está errada. Eu não entro nesses méritos. Cada um tem seus princípios e eu preciso respeitar o que cada um pensa. Porém, é preciso entender que ele disse algo muito além de uma conjunção. E isso é comunicação e muita gente perde trabalho. Olha, eu deixaria de contratar uma arquiteta, um arquiteto. Eu deixaria por algumas palavras que essa pessoa usa. Cuidado. Então, eu peço aos seguidores aqui da Isabela que são da arquitetura, que entendam que tudo que vocês falam poderá e será usado contra vocês ou a favor de vocês no tribunal. É muito interessante isso, né? Porque eu falo muito, né? E eu venho num processo de vida de tentar falar menos. Mas há pouco tempo eu comecei a raciocinar, não é falar menos, porque eu sou falante, essa é a minha essência, né? Eu converso muito, eu converso com a mão, eu converso com o corpo, né? É a minha forma de ser. Adianta eu falar que eu vou sentar aqui e vou ficar em silêncio, né? Com um amigo, com um grupo, não dá. O que é necessário, que eu acho que cabe muito aí no que você está falando, é o que eu tenho dito.
né? Porque é o pensar, é o ouvir, é o que eu tenho dito muito nas nossas questões de entendimento com o cliente, porque antes da gente conseguir nos comunicar, falar, ou oferecer algo que a gente tem até profissionalmente, você tem que ouvir. Né? Um dia eu estava numa história que o cliente já entrou, até falou assim, não, vamos fazer aqui uma cozinha americana, aberta. Eu falei assim, nossa senhora, eu já não quero, porque eu odeio bagunça, eu odeio cozinha, eu não sou gourmet. Então já deu uma ideia querendo assim agradar, sem ouvir as necessidades do cliente. Então a gente tem que pensar, não é que o que eu disse estava errado, né? É o contexto. Então, saber o ponto, e a minha busca, ela tem sido assim, de muito tempo, de aprender a falar, né? Porque deixar de falar, gente, faz parte da minha essência, não é isso, né, Castellane? Não é nem a quantidade, nem a intensidade, às vezes também faz diferença, né? Isabela, Mas é isso. Quais que são perfeito. os erros que a gente comete mais? A sua fala é perfeita. A sua fala é perfeita. Você disse coisas que me chamaram muita atenção. Há um autor, eu peço escusas por falar sobre essa questão teórica, mas eu acho fundamental porque me chama muita atenção. Ele se chama Noam Chomsky. Ele é, talvez hoje, o grande linguista do mundo, sabe? Ele tem um livro chamado A Ciência da Linguagem. Esse livro me chama muita atenção, sabe, Isabela? Mas muita atenção. Eu fui convidado pelo Jornal Popular, eu estou como consultor do Grupo Jaime Câmara, na CBN, no Jornal Popular. Falei, professor, o senhor vai fazer o debate, o senhor vai escrever no jornal sobre o debate entre os governadores. Eu falei, tudo bem. Ronaldo Caiado, nosso atual governador, excelentíssimo senhor governador, à época o Wellington, José Wellington, ex-governador, e aí estou lá, escrevendo, sabe? O que cada um diz, como é a comunicação de cada um. E aí uma coisa me chamou muita atenção, Isabela, do que você falou. Você é uma pessoa falante, isso é lindo, e eu particularmente admiro muito isso em você. As pessoas que falam, por óbvio, e têm por natureza essa perspectiva da fala, tanto a linguagem não verbal, da forma como você coloca, são pessoas que passam emoção. Isso é você, é o seu DNA em termos de processo de comunicação. E esse seu DNA no processo de comunicação não é ruim sob qualquer hipótese. Ocorre, porém, e aí você, eu e todos nós que estamos ligados à perspectiva, principalmente na perspectiva do que se chama de empatia, porque o que e é importante observar quando você me pergunta dos maiores erros, né? Quando se fala em empatia, é diferente de empatia de simpatia. Esse sim vem do grego e significa conjunto. Significa dizer o seguinte, eu estou num lugar, imagine que nós estejamos numa mesa, como já estivemos, né, Isabela? E aí alguém diz alguma coisa com que você não concorda. Você não concorda. Bem, quando é que você vai ser empático? Quando você efetivamente entender os princípios daquela pessoa e por que ela tem aquele lugar efetivamente de fala. Eu já vou passar isso ao cliente para que nós possamos observar como esse detalhe é altamente interessante. Isso acontece muito na perspectiva do aluno. Então, aquela pessoa disse aquilo porque ela tem uma história de vida. E aquela história de vida dá a ela aquele olhar sobre o mundo. E aquele olhar sobre o mundo faz com que ela tenha uma percepção de linguagem verbal e, consequentemente, passe às pessoas qual que é a lógica do que ela pensa. Bem, para ser empático, e não só simpático, porque para ser simpático é relativamente fácil. Todo mundo concorda, então fica fácil. Agora, para ser empático, o que nós temos que fazer? Ouvir. E o que é ouvir? Ouvir, e aqui eu passo esse conselho aos colegas. Conselho de um linguista, não sou psicólogo, não entro nessa área, mas de linguística, como o Chomsky fala. Sejamos empáticos numa perspectiva de, enquanto o outro está falando, elimine os seus princípios e tente entender, colocar-se no lugar dele. E eu via que não havia comunicação entre os candidatos. O que havia? Monólogos. Havia plurimonólogo. Significa dizer muita gente falando, mas ninguém ouvindo. Já percebeu que de repente faz uma pergunta, o outro não responde o que ele perguntou? Aí, Isabela, eu fui entender que foi minha mãe que me ensinou isso. Ela falou assim, ela falava, eu fazia. Ela falou assim, Carlos André, você me ouviu? Repita, por favor, o que eu acabei de falar. E às vezes eu repetia, Isabela, o que ela falava. Ela disse, mas eu não disse isso. Eu disse outra coisa. E é aí que eu acho que o arquiteto tem que perceber. Ouvir o cliente. Na minha concepção, imagine quem sou eu para fazer esse tipo de percepção. Mas o arquiteto tem que verificar, chegar e perguntar. Assim, ó, o que é que o senhor quer? Aliás, mais do que isso, quais são os seus princípios? Porque, por exemplo, eu, obviamente, né, teria você,
obviamente, como nosso arquiteto, imagine construir uma casa. Eu disse que você me ouviria. Assim, o que que o Carlos André, o que que a Marina, que também, né, é engenheira, apaixonada pela arquitetura como você, o que que efetivamente eles querem? Como é que eu faria uma sala dos sonhos para o Carlos André? Para isso, você teria que me ouvir. E ouvir é muito mais do que escutar. É muito mais do que receber ondas sonoras aqui. É entender o meu coração, é entender os meus princípios. Eu acho que quem consegue fazer isso, captar isso, como, por exemplo, fazer muito bem Niemeyer, ele captou aquilo que JK quis. Ele construiu o J. Mas por quê? Porque ele sabia história. Eu acho que um dos erros é isso, é não estudar história, é não viajar, é não conhecer em loco, é não entender, não respirar antropologicamente um lugar. Eu acho que esse é o problema. Não conheceu isso, não conheceu a pessoa, não conheceu a pessoa, não vai fazer. Eu tenho muita dificuldade, confesso a você, assim, com muita gente que não consegue entender mesmo. Ó, eu estou falando isso, mas eu não concordo. Não, mas a casa é minha. E se a casa é minha, eu quero desse jeito. E senão eu vou contratar outra pessoa. Tá vendo como a questão não é filosófica? É uma questão de dinheiro, Isabela. As pessoas perdem dinheiro porque não ouvem. Exatamente. E hoje, quer dizer, eu falo muito para os meus seguidores aí, para os profissionais que estão começando, por exemplo. Antigamente, eu lembro quando eu estava na faculdade, né, alguns bons anos aí para trás, bem vividos, a gente trabalhava com programa de necessidades. Quando você fala de programa de necessidades, você fala de característica técnica. Eu quero uma casa térrea com, né, com 4 quartos, minha filha, amo de visitas, né? E eu quero uma sala grande, um jardim. Ponto. Que são características técnicas que atendem programa de necessidades. Hoje a gente transformou esse programa de necessidades num briefing, que envolve o quê? Na minha linguagem, né? Ela envolve mais do que dados técnicos. Porque isso que você está falando, essa parte de ouvir, que é diferente de escutar, ela tem que lidar com rotina, com vida, com intimidade. Não adianta você querer, eu sempre falei para a gente, bom arquiteto não é aquele que é o mais criativo, mas é aquele que consegue ter uma afinidade com o seu cliente. E essa afinidade vai de todo o processo. Começa no ouvir, saber explicar, ter embasamento naquilo que ele traz, porque muitas vezes, Carlos André, não é só a gente que não escuta. Às vezes o cliente não tem facilidade de te explicar o que ele gostaria. Às vezes ele não sabe te explicar. E como é que a gente descobre isso? Ouvindo. É trocando história, perguntando. Eu tenho uma história muito legal, vou tentar ser curta, mas fui fazer uma casa e eles queriam, são 2 lotes, eu estava fazendo o projeto da casa, e eles queriam um jardim para o filho correr. Queria jardim, e eu sou especula, né? Converso, pergunto. Até que eu cheguei na esposa e falei assim, mas sabe o que era meu sonho? É lembrar do meu pai, porque meu pai tinha uma casa e a gente pegava fruta no pé. Nossa, fiquei arrepiado. Mas, André, a gente dava para fazer 3 pomares o outro lote, dava para o menino correr, fazer um campo de futebol para esse menino, ainda dava para fazer um pomar. Isso é o entender, isso não estava no programa de necessidades dela, nem estava no briefing, isso foi no bate-papo. Né? Eu transformei o fundo, eu trouxe um pomar. Tinha amora, ela já sonhou com o que ela ia colar, que remetia à infância dela, à relação com o pai. Isso é transformador. Né? Isso é ouvir, eu acho que isso é uma comunicação. Né? Então, eu vinculo muito isso. Então, eu acho que a minha forma de falar, de trazer exemplo, eu trago isso como ponto positivo do meu trabalho, porque às vezes a pessoa não sabe ainda o que me dizer. Né? E às vezes eu trago muitos exemplos, né? Não sei até que ponto eu estou certo ou errado, mas eu trago muitos exemplos, muitas opções. Você já conta tudo que você vai fazer para o cliente, se ele não fechar com você? Não, eu preciso entender esse cliente. Então, eu jogo um monte de informação para que ele capte e me fale, nossa, é isso. Né? Então, eu acho que é uma forma talvez inversa de buscar isso. Né? Não sei se isso é forma de comunicação. É muito interessante o que você acabou de falar, Isabela. Muitíssimo interessante. Porque o que aqueles que estão aqui agora junto conosco, obrigado pela audiência, né? Olha só, às 9h26 da manhã, muita gente... Isabela, parabéns, viu? Muito interessante, muito bom isso. Marina colocou uma coisa aqui agora, que é a escuta ativa. Isso que você colocou é muito interessante, né? Porque no Brasil, Isabela, como nós falamos, nós temos um processo educacional, a nossa geração, se você me permite, que tem um processo educacional de não fala. Não fala.
Nós não aprendemos a nos comunicar efetivamente. Nós não aprendemos a ter percepções de linguagem não verbal. Assim, é muito claro. Eu vou dar um exemplo para que nós possamos, de repente, compreender talvez um pouco mais. Se nós pararmos para refletir, a quantidade de meninas neste país, por exemplo, que, por exemplo, são estupradas, mas que, por exemplo, a mãe não percebe. A mãe não percebe, ela não consegue compreender. A quantidade de alunos, eu sou professor, que, por exemplo, Isabela, chegam à aula com problemas familiares extraordinários, meninos de classe média alta, meninos que têm condição financeira muito boa, mas que têm problemas familiares terríveis e o professor não consegue perceber. A quantidade de colegas advogados que estão com problemas até às vezes financeiros e o juiz no tribunal não consegue perceber. Esses exemplos demonstram algo. O quê? Demonstram que a nossa percepção de linguagem é apenas de linguagem verbal, escrita ou falada. Mas é preciso compreender a linguagem não verbal, aquilo que não se diz. O não dito talvez seja tão importante quanto o dito. Quando eu digo, por exemplo, assim, você me perguntaria, você está bem, Carlos André? Aí eu diria assim, nossa, eu estou ótimo, viu, Isabela? Nossa, eu estou tão bem. Você não imagina o tanto que eu estou bem. Nossa, eu estou ótimo. Olha, o que eu estou falando é absolutamente negacional com a minha linguagem não verbal. E aí o que você faz? O que eu percebo? O que você fez agora há pouco, e muito inteligentemente, é o que a Marina acabou de colocar aqui agora, é a perspectiva da escuta ativa e da fala, é o que a gente chama em linguística de fala com efeito de verossimilhança. Olha, os nossos ouvintes podem anotar isso aqui, os nossos seguidores. Fala com efeito de verossimilhança. O que é isso? A Isabela, quando ela percebe que alguém tem dificuldade de falar, e a maioria dos brasileiros, Isabela, é a maioria. Nós, linguistas, percebemos com muita clareza, as pessoas não conseguem falar aquilo que acontece com elas. Então, o que você faz? Você traz recortes. Tá, você não consegue falar, mas então é isso aqui ou é isso aqui? A pessoa, é isso aqui, é isso aqui. Então, você consegue, de alguma maneira, traduzir. Agora, é claro, e é importante observar, que há pessoas que já têm um processo de formação emocional, porque aí não tem a ver com formação cognitiva, não é se ele é jurista, se ele é arquiteto, se ele é, sei lá, engenheiro, não é isso, absolutamente. É a pessoa que consegue falar, aí quem fala, entre 1 milhão de aspas, bem, a essa pessoa tem que ser mais escutada. Eu, por exemplo, se eu vou contratar, sei lá, uma engenheira, como a Marina, uma arquiteta, como você, eu preciso falar. Eu preciso que alguém me ouça e fale, olha, eu já sei o que eu quero. Porque eu sempre fui assim, né? Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Então, olha, eu quero isso aqui. Como é que você traduz isso para mim? Agora, há pessoas que não são assim. Então, veja como é complexo o ser humano. O ser humano é de uma complexidade, Isabela. E você vai bem. Por exemplo, eu talvez tivesse dificuldade, viu, Isabela, em fazer o que você faz. Porque o procedimento de ouvir é maior e às vezes a pessoa está falando e eu não consigo captar exatamente. Então, essa perspectiva foi boa sua observação. De estabelecer recortes em linguagem verbal ativa é fundamental. Interessante. E aí eu te pergunto, esses dias o Maurício estava me contando assim, até a gente já estava falando sobre essas lives, essas questões, e ele falou assim, sabe o que eu faço muito? Não sei se é certo, né? Veio dele. Dependendo do cliente que eu atendo, eu começo a falar a linguagem dele. Uhum. Então, se eu pego uma pessoa mais simples, né, de origem rural, que às vezes fala assim, eu já começo a falar igual ele fala. Se eu já pego uma pessoa, se eu for conversar com o Carlos André, eu começo a pensar no meu português, eu já não escondo mais meus S's, né? Mas você consegue se adaptar a isso. Isso é positivo, ou isso às vezes pode levar a um ponto, não sei, que o cliente não se sinta à vontade? Nossa. Como é que a gente encara isso? Assim? Como é que você enxerga? Incrível. Essa pergunta é assim, coisas de Maurício e Isabela, né? Diálogos de Maurício e Isabela. Isso é incrível, muito bom. Olha, eu inclusive dialogava sobre isso com uma professora que eu tenho, professora no mestrado, professora Vivian, da Unicamp. E ela falava uma coisa, ela dá aula na UFMG, mas, dá aula no Unicamp, mas está conosco na UFMG, ela falava assim, olha, o processo de comunicação, em termos de poder, que comunicação, há um autor famoso, Michel Foucault, que fala o seguinte, não existe poder. Poder se exerce. Por isso que às vezes eu fico assim muito incomodado quando alguém diz, mas fulano é poderoso. Eu disse, não, meu caro, fulano não é poderoso. Fulano exerce poder. Exerça o poder. Exerça. Haverá barreiras? Haverá, mas não houve comigo.
Então haverá barreiras. Cabe a você a obstinação, e cabe a você, e cabe, obviamente, em alguns momentos, auxílio de pessoas boas que possam, etc, etc. Mas exerça o seu poder, exerça o seu poder. Bem, então comunicação é, acima de tudo, poder. Eu volto a falar sobre esse detalhe. Bem, imagine que eu vá a Tocantins, já aconteceu isso, e aí minha tia, que é analfabeta, eu tenho 7 tias por parte de pai, são analfabetas. São pessoas incríveis, extraordinárias. Mas, Isabela, se eu fosse dialogar como elas se sentiriam muito ofendidas por meu pai ter vendido a casa e eu usar português coloquial, porque elas não esperam isso, elas têm orgulho do sobrinho. Então, elas gostam quando eu falo. Ela fala, meu filho, eu fico até emocionado. Nossa, meu filho, mas eu fico tão feliz, meu filhinho. Elas me chamam de Dé. Nossa, Dé, mas eu fico tão feliz. Porque olha o homem que você se transformou. Quando eu vejo você na televisão, falando daquele jeito bonito, etc. Né? Minhas tias, claro, isso é muita gentileza por parte delas. Mas o que elas querem dizer? Não, não quero que você fale como eu. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Eu quero que você demonstre, meu filho, a sua formação. A mim. Há clientes que pensam como as minhas tias. Há clientes, porém, que não pensam como as minhas tias. E aí está essa capacidade escutativa, de percepção. Eu confesso, Isabela, que por muito tempo, como professor de gramática, eu tive muita dificuldade nisso. Muita. Veja, eu sou um comunicólogo, tenho a teoria, mas eu já tive dificuldade nisso. Assim, por quê? Porque eu sou uma pessoa naturalmente formal. Você que me conhece sabe, é da minha natureza. Eu não sou assim porque, eu estou aqui para ensaiar. Não, eu sou assim. Então, a informalidade para mim, olha, é um custo. É o que eu faço? Eu me adapto, eu fico observando. Então, quem manda é o cliente. Maurício fez essa colocação. Quem manda é o cliente. O cliente é que precisa dizer efetivamente aquilo que gera nele efeito de verossimilhança. Então, ontem eu estava conversando com uma colega para dar um exemplo prático em relação a isso. E um juiz do trabalho solicitou aqui um curso no Instituto Carlos André, etc. E ela é assessora do juiz. E eu disse assim, fulana, a senhora, etc, etc. Professor, eu admiro muito o senhor, mas o senhor me permitiria não me chamar de senhora? Eu me sinto frontalmente ofendida e me chame de você. A partir de agora, eu sou sua amiga Vanessa. Bem, eu não sou assim. A minha percepção é de chamar de senhora e é natural que eu fizesse, mas ela não quis. Então, o que eu fiz? Para gerar efeito de verossimilhança, estabelecêssemos um processo de comunicação como poder, como discurso. Eu falei, Vanessa, tudo bem com você? Bom dia e tal. Então, essa é a resposta. Depende do cliente. Agora, repito, não significa que o cliente seja coloquial e que você tenha que conversar com ele com coloquialidade. Eu não disse isso. O que eu disse foi, o que o cliente quer de você? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O que um cliente quer de você? É isso que você tem que fazer, na minha percepção como linguista. Ou às vezes uma linguagem técnica, no nosso caso, né? Será que ele quer ouvir uma linguagem técnica, porque é o que ele espera, até para ele entender ou aprender, ou se ele quer ouvir uma forma simples, né? Sinônimos a respeito daquilo para que ele possa entender de uma forma mais leve, ou se é com imagem, ou se é pegar com exemplo, é esse entendimento, né? Mas será assim, você tem falado muito sobre a linguagem jurídica, né? Que é o seu caminho aí. Mas, por exemplo, cada profissão, cada nicho, tem uma linguagem específica? Ótima pergunta. Você acha Isabela, você é incrível. Sim, eu falava sobre isso agora na palestra. Eu fico muito contrariado, tecnicamente, assim, eu digo muito contrariado, óbvio, profissionalmente, e eu respeito muito quem pensa de forma diferente, mas eu quereria uma oportunidade de uma reflexão aqui. Esse juridiquês não serve para nada, isso é bobagem, etc, etc. Vamos lá. Todo e qualquer processo de comunicação exige um emissor, um receptor, que são seres humanos, em regra, pelo menos por enquanto, né? Até não existir a linguagem artificial, e existe um contexto. E esse contexto, que é a perspectiva situacional, é que estabelece a linguagem, que nada mais é do que a materialização da nossa forma de pensar, da nossa comunicação. Então, por exemplo, outro dia uma jornalista falou assim, Moro pediu demissão, etc, etc. Eu falei, meu Deus do céu, Moro pediu demissão. Eu logo imaginei
que tinha havido um processo ético disciplinar contra o juiz Sérgio Moro, que o presidente da República tivesse instaurado um processo de demissão no direito administrativo ocorre quando alguém sai de um órgão público, etc., por meio de quê? De um processo ético. Significa dizer, Isabela, que essa pessoa fez alguma coisa muito errada, e eu imaginei que isso tivesse acontecido, e aí ele foi demitido. Isso causa algo muito traumático. Não, o que ele fez não foi demissão. O nome disso é exoneração. É outra coisa. Bem, furto e roubo. Se alguém furtar e se alguém roubar, são coisas tão diferentes em termos de cadeia. Quando alguém vai para a cadeia por furto, se for para a cadeia, porque a gente não vai, é diferente de ir para a cadeia por roubo em termos de pena. Então, o direito, nós do mundo jurídico, nós temos uma linguagem que é muito importante entre nós. O nome dessa linguagem é a linguagem jurídica. Quando você e a Marina vão conversar, vocês que são ali da mesma área, arquitetura, engenharia, vocês têm uma linguagem que é importante para vocês. Ah, pé direito alto. Quando a Marina falava em pé direito, eu falei, o que é pé? Pé, para mim? Ela foi me explicar o que é pé direito, etc. Ela falou, uma vez nós fomos viajar para Tocantins, ela falou, isso aqui é uma marca topográfica. Eu falei, bem, o que é marca topográfica? Aí eu logo, topos, do grego, significa lugar, e grafos, grafia, significa... Ou seja, essa linguagem, ela é fundamental entre vocês. Agora, quando vocês vão dialogar com o cliente, é como você falou, o que o cliente quer? Isabela, às vezes o cliente quer verificar se você sabe o que você está falando, mesmo que ele não entenda. As pessoas não percebem isso. Principalmente quando alguém é muito rico, sabe assim? Há essa tendência de a pessoa, será que ele sabe o que ele está falando? Aqui no Instituto é muito claro. Isso está no ar. E eu percebo isso. E imediatamente eu uso uma linguagem altamente técnica, aí ele já percebeu o que eu sei. Aí eu traduzo aquilo por perspectiva sinonímica. Entende como esse detalhe é interessante? Porque eu percebo que esse cliente, ele é, digamos assim, extremamente exigente. Agora, pessoas que são simples, não. Meu sogro é uma pessoa totalmente simples. Então, se alguém chegar, um advogado, for conversar com ele, usar aspecto técnico, ele certamente ficará muito contrariado. É desrespeitoso a ele. Então, olha, Ademir, o ideal é que nós façamos isso e isso, e o resultado vai ser esse em língua portuguesa coloquial mesmo. E traduziu. Ou seja, a humanidade nunca será substituída e é insubstituível. O robô não consegue fazer o que nós fazemos, que é a capacidade de perceber o outro, que é a capacidade de ter empatia. Aí está o grande segredo do processo de comunicação. Comunicação é poder. Então, a linguagem jurídica é importante demais. Olha o tanto que ela dá poder. Quando alguém começa a falar bonito, juridicamente falando, nossa, essa pessoa sabe o que está falando. É poder. Ah, mas isso é poder. Então, é mesmo. É mesmo. Ponto. É mesmo. E pra gente que não tem é difícil, né? Às vezes eu tô lendo um processo aqui, o Maurício traz e fala assim, Maurício, pra que vocês escrevem difícil desse tanto? Eu não entendo. Aí eu fico lendo, releio, procuro o que é, porque é difícil, mas é para nós, a gente tem que entender isso. É por isso que tem o profissional. Exato. Né? Muito interessante. Então, o que você está falando aí, vincula, que eu estou achando bacana quando a gente puxa isso para o nosso trabalho, né? É a personalização. A personalização, ela não está só lá no layoutzinho, do jeitinho que você quer, quantos filhos você tem, quantas cadeirinhas você vai ter na sua mesa. A personalização começa aqui nessa comunicação. É cada um, não tem a receita, né? Se comunicar bem é falar dessa forma, o arquiteto tem que falar dessa forma. Isso que você está me trazendo abrange aí o que a gente leva, né? Eu tenho aprendendo muito com essas lives que eu estou fazendo, exatamente isso. O que a gente usa, às vezes, no nosso trabalho pode ser usado em todos esses outros processos que a gente vive agora, inclusive na comunicação, porque a personalização ela existe para todos os fatores de relacionamento e comunicação, né? Então, depende realmente de quem eu estou falando, com quem eu estou falando e como que essa pessoa, o que ela espera. Fantástico, fantástico. Tem aquelas que ficam testando, né, gente? Muito bacana mesmo. Não, amei. Isso aí foi ótimo. E assim, me traz o que eu tinha te falado desde aquele primeiro dia que a gente se falou, a linguagem, né? Eu acho que eu sou extremamente, né, extensa para falar, para contar as histórias, que eu fico assim, então, peraí que eu vou reduzir, porque eu sou muito detalhista, né? E a gente tem escutado muito na arquitetura a questão do storytelling, né? Que é essa questão da gente tentar se comunicar através de histórias mesmo, né? Através de
de percepções pessoais, né? Eu acredito que seja um pouco disso. É isso. E essa linguagem, ela traz credibilidade, porque ela deixa de ser mais formal e passa a ser informal. É isso mesmo? Como é que você nos ajuda com esse ponto? Isabela, em 1997, houve um menino lá no interior do estado do Tocantins, 97, 98, para ser mais preciso. Ele era um menino muito sonhador, né? Tinha um objetivo na vida muito claro, que era de ser um grande jurista, de ser um grande professor, um bom professor. E esse menino, quando voltou ao interior, percebeu que naquele dia talvez não pudesse mais voltar para estudar. Esse menino tinha tido grandes dificuldades, a família tinha grandes dificuldades. E aí, dos diálogos que teve com a tia disse a esse menino o seguinte: olha, você tem que saber que pobre tem lugar na sociedade. Os pobres têm lugar na sociedade. E é preciso entender que lutar contra isso é algo que é insano, né? Imoral. E eu vou ajudar você, eu vou arranjar um emprego aqui a você no supermercado, e você vai ficar aqui no supermercado, vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro, vai construir sua família com honestidade, com seriedade. Esse menino, nesse dia, Isabela, conversou com o pai, com a mãe, e bastante angustiado, né? Sofrido, extremamente sofrido. Isso foi numa tarde, aproximadamente ali por volta de 8 da noite, ele resolveu que iria vender um som que ele tinha. O som custava R$ 125 à época, que o salário era de 450, então era um valor razoavelmente grande. Comprou uma passagem numa empresa chamada São José do Tocantins, porque ele tinha um compromisso com a namorada, e esse compromisso era de ir para uma cidade chamada Uberlândia para o casamento da prima, né? Ele vendeu esse som de 120, cento e poucos reais para cumprir a palavra que ele teve, e esse menino viajou a noite inteira, né, de uma cidade chamada Gurupi, no estado do Tocantins, até Goiânia. E quando esse menino chegou, ganhou um abraço extraordinário, incrível dessa namorada à época, né, que é o amor da vida dele. E a vida dele, a partir daquele momento, mudou, né? Essa é a minha história. Essa é a minha história pessoal. E eu tenho certeza de que se eu fosse contar isso de uma outra forma racional, digamos assim, as pessoas talvez não se identificassem. Mas isso é real, essa é a minha história. Isso foi o que aconteceu, de fato, comigo. Isso é o que se chama hoje de storytelling, que no fundo, nada mais é do que a história, é a contação de história. Cristo estabeleceu conexão com as pessoas contando histórias. Basta ler a Bíblia e perceber que as respostas de Cristo não eram racionais. Eram sempre fábulas. Pode observar, eram sempre fábulas. Saint-Exupéry, né, em Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, estabelece uma história. Né? Os filmes são nada mais, nada menos do que história. Então, o ser humano e a humanidade está intimamente ligada à história, a efeito de verossimilhança. A humanidade está na capacidade de percepção. E isso, para mim, está ficando cada vez mais claro. Isso que se chama de storytelling é secular. Isso é da humanidade. E eu fico muito feliz que isso tenha sido estudado do ponto de vista linguístico. Não é o meu, digamos assim, a minha especialidade. Há colegas muito especialistas nessa perspectiva de storytelling, e há colegas que, mesmo não tendo estudado, são ótimos contadores de história. Essas pessoas hoje fazem uma coisa, Isabela, chamada TEDx. E o TEDx hoje, TED, para quem não conhece, X, na minha concepção, a grande sacada, vou usar aqui um termo coloquial, do que é hoje a transmissão de pensamento acadêmico. Por quê? Porque ali existe a perspectiva de storytelling. As pessoas vão lá, contam histórias e passam uma teoria. Por exemplo, eu acabei de passar uma teoria agora aqui, com essa minha história. Espero que tenha, de alguma maneira, alguém tenha percebido essa teoria. Eu não vou falar qual é, mas alguém deve ter percebido um aspecto teórico. Se eu tivesse falado assim, bem, vamos falar sobre o aspecto teórico, etc. Isso não causa nas pessoas impacto. Então, assim... Às vezes não criava essa conexão, né? Conexão é tudo, Isabela. Conexão é tudo. E hoje eu tenho certeza disso. Eu não tinha, viu? Porque sempre fui muito acadêmico, sempre fui muito ligado à racionalidade, então eu não tinha essa certeza. Hoje,
Eu não tenho dúvida. Conexão é poder, senhoras e senhores, conexão é poder. E profissionalmente, conexão é dinheiro. Então, exerçam esse poder, né? Exerce. Exercer esse poder. E há uma forma, assim, para a gente ir já para o nosso final, passa tão rápido. Antes de começar, eu fico nervosa achando que é longo. A hora que começa, a gente já passa rápido. E esse poder, quer dizer, só para a gente dar esse fechamento, assim, e quando a gente está em negociação, ao mesmo tempo que a gente está em negociação, o arquiteto principalmente, você está conquistando esse cliente, você tem que fazer um envolvimento, né? Você tem que criar um envolvimento, uma conexão mesmo com esse cliente, um monte de fatores, porque a gente não fala só do amor, porque você tem que falar aí de um prazo, você tem que falar aí de um preço, você tem que trazer sua criatividade. O que você dá assim, de dica de como é que a gente se comunica de uma melhor forma para que a gente tenha poder numa negociação e numa captação de clientes? É interessante que eu fui estudar essa perspectiva de comunicação empresarial no IPOG, inclusive, em que você estuda, tem a honra de lá ser professor, e lá existem professores incríveis em termos de negociação. E o vice-diretor, à época, acho que hoje é conselheiro do IPOG, ele me ensinou algumas coisas muito interessantes que eu pude perceber, inclusive, depois com a Marina. Marina, você sabe, ela faz pós-graduação em 5 pós-graduações, e uma delas, Isabela, é em negociação. E ela foi me explicar uma perspectiva que eu não conhecia, e aí eu fui trazer para a comunicação, para a linguagem, que é um negócio chamado de ancoragem. Isso é uma coisa impressionante, isso é uma coisa que mudou minha vida, porque, Isabela, eu sempre fui péssimo, vou aqui confessar isso, eu sempre fui péssimo em preço. Péssimo. A Marina, que sempre deu os preços como minha sócia, eu sempre fui preço, eu sempre fui um acadêmico, então, sempre empreendedor, mas não empresário, assim. Não, bem, tudo bem, vá lá. Não, as coisas não são assim. Aprendi de uns 2 anos para cá que a perspectiva da ancoragem é fundamental. E a ancoragem está ligada à lógica da clareza. Então, um ponto muito importante que nós colocamos assim, o preço, e falando em preço especificamente, ele não, em termos de comunicação, né? Não vou entrar em aspecto empresarial, mas em comunicação. O preço, ele vem antes do diálogo. Ou seja, o seu currículo, o seu passado, ele chega antes de você. Ou seja, o seu valor chega antes de você. O seu valor chega antes de você. Por isso, Aristóteles dividia aqueles conceitos básicos lá no Trivium, né? Etos, patos e telos. Cuidado com a perspectiva ética. Cuidado, porque a ética é a representação social, o que implica dizer que o seu ethos, que a sua conduta chega antes de você. Então, por exemplo, quando hoje eu chego aos lugares e eu vou negociar, eu já tenho uma pré-ancoragem. Então, ninguém vai imaginar que o meu preço seja um preço abaixo da tabela. Por quê? Porque eu criei uma marca em razão do meu ethos, em razão do que aconteceu. Eu criei uma marca que já ressignifica essa perspectiva. Então, as pessoas já esperam que seja um valor compatível com aquilo que eu entrego. Então, o processo de comunicação não é no momento apenas do diálogo de fechamento do negócio. O processo de comunicação, ele é anterior. Quando alguém vai a uma rede social e coloca assim, a primeira colocada do concurso foi a aluna do Instituto Casneré. Acabou. Significa dizer que as pessoas sabem que aquele preço que eu vou cobrar tem uma razão com o quê? Com resultado. Então, assim, vale pagar R$ 1.500 para ganhar a vida inteira R$ 20.000? A pessoa, mas é claro que nem bolsa de valores dá isso. Você investe 1.500, aí você ganha por mês 20 mil. É óbvio que isso não é caro. Mas um curso de português é caro por 1.500. Um curso de português, eu não vendo curso de português, Isabela. Eu vendo aprovação. Eu vendo comunicação de alta performance. Eu vendo as pessoas conseguirem dinheiro, as pessoas conseguirem se libertar por causa da comunicação. As pessoas não podem achar que eu vendo curso de português. Eu acho que um arquiteto não pode vender um projeto. O arquiteto tem que vender mais do que isso. O arquiteto tem que vender sonho. E eu acho que aí está a lógica da ancoragem. Se você vender, Isabela, a casa da minha vida, eu pago o que eu puder financeiramente para ter você junto comigo. E isso é um storytelling, né? Porque a gente está falando de experiências, né? Fantástico, fantástico. Eu tenho uma pergunta aqui, Se você acha importante, o que você acha importante na prestação de serviço de um arquiteto?
Bem, uma relação, essa acho que é o que a gente um pouco falou, né? Dessa relação da comunicação mesmo, do ouvir, do trazer. Como é que você enxerga eu acho isso? que isso que eu acabei de falar, dessa perspectiva de ethos, né? Eu vou sempre observar como é que foi o seu passado profissional. É preciso conversar com um amigo, conversar com um amigo. Então, cuidado com aquilo que você, arquiteto, faz com uma pessoa. Não deixe lacunas. Eu tenho um amigo, procurador da Fazenda Nacional, Isabela, que ele colocou a mim assim, ó, essa arquiteta, não sei o que, etc, etc, ela deixou um problema aqui. O problema era sério, né? Aí ele, como cliente, resolveu o problema que a arquiteta deveria ter deixado. E ele, muito elegante, não falou da arquiteta, mas eu não a contrataria. Por que que eu não a contrataria? Entende? Porque o que ele me disse foi algo muito grave. Ou seja, o seu passado é fundamental profissionalmente. Então, a primeira coisa, repito, preze pela ética, preze pelo ethos. Cuidado com o aspecto do seu passado. Isso influencia. Hoje nós temos uma sociedade que as pessoas não ligam para nada. Liguem, porque isso vai ter uma influência rigorosa. Outro, eu acho que arquiteto, a arquiteta, eles têm que ter uma linguagem não verbal compatível com a profissão. Cuidado com a questão das roupas. Estou falando de preço, mas cuidado com as roupas que você veste, porque isso tem uma relação direta com a forma como você se apresenta. Então, assim, não é aquela história de esse é o meu estilo e é assim que eu me visto. E não, Isabela, eu vou contar um caso aqui, para não ser delongar muito. Sabe, por exemplo, eu estou aqui de terno agora, nesse momento, eu estou aqui com gravata, lenço, estava dando uma palestra no mundo jurídico, né? Estou aqui com você, muito honrosamente. Aí eu tenho que fazer o jornal popular. Sabe o que eu faço? Eu tenho uma camisa e uma calça jeans lá no meu carro. Eu saio daqui, vou à organização Jaime Câmara, eu tiro o terno, estou falando isso publicamente, tiro o terno e vou lá. Porque os colegas jornalistas não se sentem à vontade comigo aqui dessa forma. Eu troco de roupa. Então, sabe essa história de que eu sou assim? Pare com isso. Se você é um grande profissional, tem que entender o efeito de verossimilhança. Repito, o que o seu cliente, volto a dizer, quer de você. E claro, um arquiteto tem que ser tecnicamente bom. Porque não adianta se comunicar bem e ser péssimo tecnicamente. Quer dizer, ser bom tecnicamente é principiológico, repito, principiológico. A Marina fala aqui de escolha dos prestadores de serviço que você indica. Realmente, né, trabalhar com pessoas que têm uma relação. Por exemplo, imagine se eu, Carlos André, vendo um serviço, mas a minha equipe é ruim, né, Isabela? É algo ruim. Então, são tantas coisas que são importantes que, meu Deus, ficaríamos o dia inteiro aqui. Ó, uma última pergunta, senão a gente não dá tempo. Como é que a comunicação pode ajudar na insegurança profissional? A má Isso comunicação, aí ela gera insegurança profissional. Quem se comunica mal, e mal dentro de todos os princípios que eu acabei de falar, é inseguro. Eu conheço, Isabela, e certamente você conhece, pessoas que são extremamente tímidas, altamente tímidas, não conseguem se comunicar. São excelentes profissionais. E essas pessoas jamais conseguirão viver daquela profissão, porque infelizmente elas se comunicam mal. Comunicação não é uma questão, atenção, não é uma questão de importância. Comunicação é uma questão de sobrevivência. Eu vou falar de novo. Comunicação não é uma questão de... Não é que seja importante. Eu falo isso aos meus filhos, né? São meninos muito bons, etc. Eles já têm consciência. Mas não é uma questão de importância. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. para todas as coisas. Fantástico, fantástico. Fico sem palavras para agradecer esse momento. Quanto foi rico isso que você trouxe. Aprendi muito. Depois vou anotar esses livros aí que você passou. Vou passar para minha galera, porque a gente fica doido também por bibliografias que possam nos enriquecer também. Foi realmente fantástico. Eu falei que as pessoas iam se surpreender. Eu me surpreendi muito, porque foi muito rico. Só tenho a te agradecer, viu? Pelo carinho, pela atenção que você teve comigo todo o tempo, pela prontidão em aceitar. Eu sei que seu tempo é muito corrido, né? Mas eu fiquei muito feliz, de verdade. Só tenho que te agradecer mesmo, viu? Isabela, você sabe, é uma honra, viu? Repito, uma honra, uma honra, uma honra poder estar aqui com você. Você sabe que eu gosto muito de você e do Maurício. São pessoas que estão no meu coração. Obrigada. E eu sou muito feliz, né, por ter um convite como esse, seu, que é uma grande profissional, um profissional que eu admiro. E veja, admiro por muitos motivos, mas principalmente porque é estudiosa. E eu admiro pessoas estudiosas. E eu sei o tanto que você se dedica,
o tanto que você estar aqui numa live para você, que é uma profissional de altíssima qualidade, com pouquíssimo tempo, para ajudar as pessoas, é um processo de comunicação. Você está comunicando algo que é muito bonito, que é muito importante e que, sem dúvida qualquer, Isabela, vai fazer com que você cresça cada vez mais. Então, a honra é minha, é mais ou menos assim, ó, eu obedeço. É só convocar que eu estarei aqui de prontidão. Obrigada, obrigada. Amanhã nós vamos falar sobre empreendedorismo. É uma grande colega também, chamada Elisa Rocha. Ela vai falar sobre empreendendo além do caos, que eu acho que a gente vive muito, né? Essa parte nossa burocrática que foge um pouquinho do que a gente gostaria de fazer, né? Eu como arquiteto, você como professor, como acadêmico, a gente acaba se perdendo nos outros contextos, né? Eu acho que essa busca que eu estou trazendo, de trazer essas outras questões que se interligam, né? Que se conectam também, como comunicação, comunicação visual, não verbal, verbal, autoconhecimento. Amanhã a gente fala um pouquinho sobre gestão financeira também, que eu acho que eu sofro, você também já demonstrou aí, né? Eu também tenho muita dificuldade com cobrar, né? Se eu pudesse, eu fazia só o que eu gosto por amor, mas não dá, né? Não dá. Então, amanhã eu tô aqui de novo, depois nós vamos combinar aí de tomar um vinho, a gente comemorar, viu? Te agradeço Obrigado. muito, fica com Deus e até a próxima. Tchau. Beijo na Marília e nos meninos. Tchau.